Olá, meu nome é Jéssica Ferreira, eu sou militante da UNEAF Brasil e esse vídeo faz parte do segundo ato do Direito Já, Fórum pela Democracia, em vigília pela democracia brasileira. Quero começar também agradecendo e valorizando, a construção desse espaço que luta pela democracia, esses espaços que a cada dia que passa precisam ser aí mais e mais fomentados. Hoje a gente está aqui enquanto Neafro para honrar esse espaço e para contribuir também. Quero começar agradecendo e dizer que é uma honra estar aqui. Aproveitar para apresentar para vocês a UNEAF Brasil, que é essa rede de cursinhos populares que se constitui e se formula por e através da educação popular. O nosso objetivo é que, através dos nossos núcleos de pré-vestibulares, através dos nossos núcleos que atuam também como pontos de referência nas quebradas de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente possa fazer e incentivar jovens pretos e periféricos a adentrarem a universidade. Então, hoje já somos mais de 40 núcleos espalhados pela cidade de São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Somos um movimento que tem no povo o seu verdadeiro protagonismo. E a gente luta para que cada vez mais e mais jovens negros e periféricos adentrem as universidades a partir de uma formação política de base. Mas já falei bastante, agora eu quero convidar uma pessoa aí muito importante para dar o tom para esse nosso programa. E a partir daí a gente começa a chamar as outras pessoas, os outros companheiros que ajudam a construir esse movimento tão grande. Para começar, eu quero convidar o Douglas Belchiori, que é professor de História e cofundador da UNEAF Brasil. Ele vai trazer um pouco das relações de construção histórica do Brasil pelos povos originários e pela população preta. Bom, democracia é um desejo, é um valor e é uma realidade, é uma vivência, uma experiência que o povo brasileiro como um todo ainda não experimentou, né? Por um lado, a gente tem uma ampla maioria, né, que a gente pode chamar de setores populares, trabalhadoras e trabalhadores, né, setores compostos por famílias que não detêm poder econômico, que não detiveram herança e que, na sua maioria, são descendentes de povos que foram historicamente absolutamente violentados, né? Eu estou falando aqui dos povos indígenas e da população negra, né, descendente dos africanos trazidos por 350 anos à força do trabalho compulsório escravizado e que conformou maioria populacional desde sempre, que produziu a riqueza, que colocou de pé esse país, mas que nunca usufruiu, né, das suas benesses, dos seus resultados, né, nunca usufruiu de bens, nem materiais, nem de serviços, nunca foi detentor de direitos sociais, políticos, econômicos, na gradação que se espera de uma democracia. Por outro lado, a gente tem uma minoria que detém poder histórico, que é descendente daqueles que colonizaram e daqueles que enriqueceram pós-escravidão mercantil, daqueles que enriqueceram a partir do lobby, a partir da ocupação dos espaços de poder, das políticas de interesse. Isso é o Brasil. O Brasil é síntese de uma história perversa e violenta, por um lado, mas também de resistência, de resignação, de superação, por outro. E eu estou falando, em especial, da comunidade negra, da população negra brasileira e dos povos originários, que sempre deram exemplo de luta, de resistência, de resiliência. Nós estamos vivendo agora mesmo um contexto de radical mobilização dos povos indígenas, de cobrança de políticas na capital do país. Nós vivemos um momento de construção de uma aliança nacional de movimento negro, que é a Coalizão Negra por Direitos, que tem como mote do seu manifesto público o termo: enquanto houver racismo, não haverá democracia, porque o racismo boicota a democracia todos os dias. Um país em que os seus cidadãos podem e devem ter direitos elementares básicos garantidos, o que a gente tem é um Estado que cumpre um papel de terror na vida da maioria, que nega políticas sociais, econômicas, por um lado, que nega oportunidades, que nega acesso, por um lado, e que, por outro lado, coloca o seu braço armado, a sua força letal, as suas armas na cabeça desse povo.
que assassina todos os dias parte dessa população, que aprisiona milhares, inclusive sem julgamento, né, com prévia condenação por conta da sua origem, do bairro onde mora, do seu CEP, dos seus valores culturais, ancestrais, religiosos, da sua pele. Então, isso é o Brasil. É um país que não experimentou democracia, que tem na democracia muito mais um desejo. E que, para atingir esse desejo, a gente tem que superar barreiras que são fundamentais. A principal delas é romper com os grilhões que nos mantêm amarrados com o pé, né, com uma bola de ferro no pé da história, vinculando a gente a esse passado escravocrata, reproduzindo essa realidade no Brasil de hoje. Eu acredito que nós demos passos importantes no sentido de alcançar a tal democracia. É só olhar para a nossa história, para a caminhada histórica que nós fizemos. Como eu já disse aqui, o que é o Brasil? O que caracteriza a existência do nosso país? Nós temos um país que se formou a partir, né, no período moderno, da ocupação violenta do nosso território, até então ocupada pelos povos originários, há 521 anos. Nós vivemos quase 400 anos dessa história de 521 sob a égide de um regime violento, o maior crime de lesa humanidade da história do planeta, os quase 400 anos de escravidão em toda a América, mas eu estou falando especialmente do Brasil. E nós temos um período de construção, entre aspas, republicana, democrática, no período pós-escravidão, que não garantiu condição de sociabilidade e cidadania para a maioria. Então, se a gente chegou até aqui hoje, nós chegamos graças à luta política, à resistência dos movimentos sociais, do movimento negro, dos movimentos dos povos indígenas, dos movimentos dos trabalhadores, do movimento das mulheres organizadas. É disso que nós estamos falando. Todo direito social, político, econômico que nós temos hoje, se é possível gritar por democracia na rua sem ser preso, é porque nós lutamos contra ditaduras, contra regimes autoritários. Né? Se meu filho tem direito, pelo menos normativo, direito normativo à escola, ao atendimento médico no Sistema Único de Saúde, ora, é porque nós lutamos por isso. Nada disso foi em benesse, nada disso foi uma oferta, foi um oferecimento, foi um presente, foi uma dádiva, foi uma bondade de quem dirige esse país, dos mais ricos, que sempre fizeram uso da política para os seus interesses. Então, sem dúvida nenhuma, se tem um lugar onde a gente imagina, fomenta a imaginação para o que pode vir a ser um regime, um sistema, um regime, uma experiência de vida democrática, isso está dentro dos movimentos. Né? O movimento é o grande paridor do nosso sonho democrático, mais do que paridor do sonho. Né? Ele é praticante das experiências revolucionárias que nos levam a esse objetivo, que nos colocam nesse caminho. O Brasil, só é possível imaginar um Brasil de direito à vida se a gente imagina isso a partir da luta política dos movimentos sociais, do movimento popular, do movimento negro. Bom, se a gente olhar para a realidade brasileira, é como se a gente desejasse uma foto no espelho, sabe? Como seria o Brasil ao contrário do que absolutamente ao contrário do que é? Eu acho que isso estaria mais perto da democracia, né? Nós temos um país que 56% da população é negra, né? Se a gente imaginar que democracia é o exercício do poder pelo povo, começando pelo raciocínio a partir dos espaços de poder, nós temos um país em que o poder estabelecido não reflete o que é a sociedade brasileira. Né? A gente tem o quê? Menos de 10% dos congressistas brasileiros são pessoas negras. Nós temos uma maioria de mulheres no país. A gente não percebe essa proporção também na distribuição dos cargos no poder político. Nós tivemos uma única presidenta mulher na história do Brasil e ela foi violentamente deposta, impeachmentada sem crime, né, de maneira injusta, com um golpe de Estado, com um golpe político, um golpe que retirou dela os direitos políticos de continuar governando o país. A gente tem um país que
a riqueza é absolutamente concentrada nas mãos de poucas famílias. Um país que produz bilionários por um lado e gera miséria por outro, 20 milhões de pessoas passando fome. Ué, o que seria esse país invertido, né? Absolutamente invertido do que ele é? Um país que tem 800 mil pessoas presas, grande parte delas presas sem julgamento, por serem pobres, por serem pessoas negras. Uma polícia que mais mata pessoas negras no mundo. Uma pessoa negra tem 3 vezes mais risco de morrer do que uma pessoa não negra. O que seria esse Brasil ao contrário, esse Brasil invertido, né? Isso está aí mais perto da democracia. Então, a gente tem que lutar por uma realidade política e social que garanta esse espaço, que a gente possa rever essa realidade. A política de repressão, a política que a gente deveria chamar, né? Assim como é política de educação, política de saúde, como um direito social para todas as pessoas, a partir da gestão do Estado, a política de segurança pública tem que ser revista, tem que ser o contrário do que é. Então, nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Né? Esse país que a gente imagina é um país em que o povo brasileiro tem parte do poder, em que as pessoas negras ocupam espaço da sociedade, tanto no setor privado quanto nos setores públicos, né? Que tem condição de empreender, que não sofre a violência racista cotidianamente, que não é mal olhada no shopping, parada no supermercado, né? Esculachada pela polícia em todas as esquinas. Então, isso, do ponto de vista dos valores, que a gente não tenha nossa religião, nossa religiosidade, nossa ancestralidade desrespeitada, perseguida como ela é. Então, tem tantos elementos que depõem contra a democracia e que são parte do nosso cotidiano, que a gente pensa só em inverter. Né? Você tem um presidente que estimula a compra, que contrapõe fuzil a feijão, no momento que a população passa fome. Né? Um país democrático e rico como é o nosso, que produz alimento como produz o nosso, que exporta alimento como exporta o nosso, ter um contingente populacional tão imenso passando fome, isso depõe contra a democracia. A democracia é só no máximo, a democracia no Brasil é o desejo de parte desse país, porque parte considerável desse país, sobretudo nas camadas mais empoderadas, enriquecidas, a democracia sequer é um valor, sequer é um desejo. Eles querem o Brasil como está, porque com esse Brasil antidemocrático e violento com a maioria que esses grupos enriquecem, esses grupos conformam a herança que vai deixar para os seus descendentes brancos, de olhos claros. Então, nós precisamos olhar para o espelho e perceber o que a gente vê invertido ali, né? Sentir vergonha do que vê enquanto realidade e buscar um outro momento, né? No tempo e na história em que as pessoas em que a maioria do povo possa ter direito à vida, direito à vida. Os pontos que o Douglas trouxe aqui também vai costurar muitas das outras falas que a gente vai ouvir nesse programa, ainda hoje, por outros convidados que também compõem o movimento negro. Então, a ideia desse nosso programa hoje é que a gente olhe para a democracia através da visão e da construção do movimento negro organizado. O que a população negra, o que o movimento negro vem pensando e construindo para o Brasil. Então, agora eu vou chamar o José Henrique, professor e coordenador do núcleo que a gente tem lá na Ocupação 9 de Julho. Por mais que achemos que estamos numa democracia, né, nós não estamos, né, porque eu não acredito que possa haver democracia numa sociedade em que o racismo estrutural, o preconceito, a discriminação seja a base dessa sociedade, né? Essa sociedade capitalista, né? Que é criador e criatura do racismo estrutural, né? Onde permite, né, a violência policial, a violência do Estado, a violência que permite milhões não terem uma educação de qualidade, milhões não terem saúde de qualidade, milhões não terem habitação, moradia,
emprego, né? Milhares foram vitimados por essa pandemia, pelo Covid. Isso não é democracia. Uma democracia, nós estamos lutando ainda por uma verdadeira democracia, né? O movimento negro, a UNEAFRO e os seus aliados do movimento sindical, popular, o povo pobre, né? É um caminho, né? Então, nós temos que aproveitar as possibilidades de aprofundar e de construir a democracia que nós queremos, né? Uma democracia, né? Uma democracia não pode ter a violência policial que assassina cruelmente, né? Vitima população pobre e preta particularmente. A democracia que existe no movimento de moradia, por exemplo, foi essa democracia, né, que permitiu que a UNEAFRO pudesse ser parceira, ocupar um espaço de uma ocupação, né, ocupação 9 de julho, do MSTC aqui no centro, com uma parceria. A gente organizou um cursinho pré-vestibular, uma sala do cursinho pré-vestibular. Então, essa democracia permite que movimentos, setores do movimento popular possam ser parceiros, né? Possam trabalhar de forma conjunta com a perspectiva de construção de uma sociedade melhor. No Brasil, 6 famílias de super rico concentram a riqueza de metade da população. Isso é fato. Eu luto para que essa situação mude, para que o povo pobre, preto e periférico controle a riqueza que produz. Essa é a democracia, né? Que o povo pobre, preto e periférico esteja representado nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso, né? Que tem que ser construída de baixo para cima com vários atores, né? Atores do movimento popular, do movimento sindical, né? E, sobretudo, né, com participação ativa e protagonista dos pretos e pretas desse país, porque somos a maioria, somos os mais explorados. Então, não há possibilidade alguma de se construir uma democracia aonde nós, pretos, pretas, pobres, periféricos, não estejamos na condução desse processo. Qualquer outro caminho é para dourar a pílula, é para passar açúcar na nossa boca. É muito bom ouvir as reflexões do Zé, principalmente quando ele coloca, né, que a democracia ela não existe enquanto corpos pretos e periféricos continuarem sendo alvos de violência pelo Estado. Mas também algo que eu queria aqui frisar é como o movimento negro e o movimento de moradia está no centro do que a gente pode compreender como democracia hoje. Agora eu quero convidar a Maíra Ribeiro, que é a coordenadora do núcleo Laura Vermonte, lá na região Luz, aqui no centro de São Paulo. E eu acredito que dentro do movimento negro, dentro do movimento LGBTQIA+, e todos os movimentos sociais, é aonde se articula a única possibilidade de democracia de futuro. São os movimentos sociais que constroem a democracia do presente para que ela possa ser vivenciada no futuro, e aí sim vivenciada por todos, e aí sim a gente pode chamar de democracia. Eu acredito que a democracia no Brasil ela ainda é uma jovem, ela tem pouquíssimos anos de prática, a democracia é algo muito difícil de ser praticado, e algo muito difícil de ser construído. E eu, enquanto uma mulher negra, eu vivo sempre da esperança, né, da utopia,
e que, portanto, vamos esperar que a democracia brasileira amadureça. Nós só tivemos aí pouquíssimas eleições, a gente teve 5 presidentes, foram 5 presidentes eleitos, sendo que deles 2 foram impeachmentados, né? O impeachment é uma ferramenta super extrema para ser utilizada durante uma democracia, e a gente já utilizou 2 vezes como se não fosse nada. Então, é importante que a democracia amadureça. E, para ela amadurecer, é importante a inclusão dos corpos negros e dos corpos LGBTs nas tomadas de decisão. Então, eu acredito que é por aí. A democracia ela só vai poder existir de uma forma democraticamente quando todos os corpos puderem participar das tomadas de decisão. E, para isso, a gente precisa continuar fazendo o que está sendo feito de inclusão e reparação histórica desses corpos nas presenças nas esferas públicas. Aqui a gente só tem convidado importante. Eu quero agradecer a Maíra pela fala e chamar aqui uma outra pessoa que inspira muito o nosso movimento e que tem uma participação assim fundamental em tudo que a gente vem construindo. A Kátia Cipriano, que é psicóloga, que é militante da UNEAFRO e fundadora do Núcleo Bará, um espaço de cuidado para militantes e para a população negra, né, no geral. Então eu quero convidar ela aqui para tecer um pouco dessas relações entre democracia e cuidado. A democracia atravessou na minha vida quando eu estava na adolescência. E eu passei a infância e a juventude falando muito sobre como nós tínhamos uma educação muito, muito séria, muito rígida, porque era dos militares. Eu não entendia, né, na escola como era. E aí, quando eu atravessei por ela, foi na adolescência, foi um momento muito bonito, né, de ver, né, o Tancredo sendo eleito, toda a Constituição, né, sendo construída. Eu era adolescente, mas participei de um movimento estudantil. Eu lembro como foi bonito e nossos ideais eram construídos a partir da história. E 30 anos depois, eu estou aqui, né, falando sobre isso contigo e o quanto me remete às lutas, né, dos nossos movimentos, do nosso povo negro. E interessante, né, que eu fui na exposição da Bianca Santana lá no Itaú Cultural, falar que ela tem lá exposto da Sueli Carneiro, e veio essa fala, né, tanto da Sueli quanto do Douglas Belchior e da Bianca naquela exposição sobre a democracia. E aí me remete muito à garantia que nós tínhamos daquilo que a gente já sabia, quer dizer, a democracia existe num país desde a década de 80, né, final de 80 para 90, e de lá para cá, essa história do movimento foi atravessando, né, todas as lutas que vieram antes para isso acontecer, quer dizer, antes de eu imaginar que eu estaria envolvida no movimento negro, mulheres negras lutavam pelos direitos da mulher naquela época, e eram desde a década de 70, quer dizer, foi muito bonito esse resgate de memória. Olhar para a Sueli Carneiro, olhar para uma pessoa com uma figura tão importante, fazendo um movimento político naquela época, e atravessaria a minha história, né? Se você parar para analisar tudo isso, aparece até poético, mas não é. É uma luta muito dura, muito árdua, para que a gente consiga manter os direitos ainda hoje. E que não estamos conseguindo, mas que estamos lutando, né? Então, quando nós falamos de democracia e de direitos humanos, todas as frentes de luta dentro de movimentos são para justamente garantir o que foi feito lá atrás. E ainda assim, somos atravessados por uma política retrógrada, onde nós vamos sendo esmagados, né? Querendo que a nossa postura seja de submissão, seja de pessoas que não tenham direitos à educação, à saúde. Enfim, a educação, que é o nosso foco, né, da UNEAFRO, ela é tão importante que estamos resistindo há 12 anos, né, dentro da UNEAFRO, como um movimento novo. E viemos justamente pautados pelas lutas daqueles que vieram anteriormente, né? Quem nos antecede traz uma história de luta para que a democracia aconteça. E depois de 30 anos
anos a gente está aqui falando de uma perda, que é algo imensurável, né? Falar de Sueli Carneiro, da luta das mulheres negras e feministas, e falar de quanto eu, enquanto mulher, fui beneficiada por esta luta, quanto a UNEAFRO atravessou a minha história, quanto eu pude ter acesso à educação, ao ensino superior, e aqui estamos nós falando destas perdas de direitos, né? O que é uma grande contradição, porque quando nós falamos de evolução, a história deveria ser de evolução. Nós tivemos uma evolução na história? Tivemos, graças às lutas dos movimentos negros e das mulheres, que hoje nós estamos aqui justamente para falar disso. Mas a garantia de direitos não existe, por isso que estamos conversando sobre, né? Então, nós estamos ainda mais, vamos dizer, movimentando novamente essa necessidade, que nas ações afirmativas, eu me lembro bem, foi quando eu entrei na universidade e na política vigente era o Lula, nós tivemos acesso à educação através das bolsas de estudo que a UNEAFRO construiu, e depois eu venho, né, como uma psicóloga, estar dentro do movimento, mas esses 20 anos, 15 anos, ou um pouco mais que isso, o que aconteceu com a nossa história, se você for fazer uma avaliação? Né? Por que nós perdemos? Essa é a minha pergunta. Se nós temos tanta força, né, vamos ter que garantir sempre a partir da luta? Essa é a grande dor assim, que me atravessa, porque nossos adolescentes hoje estão mais educados, têm mais acesso às universidades, eles estão mais conscientes politicamente. Eu lendo sobre toda essa questão, nós podemos dizer que nós avançamos com a consciência de que nós temos que lutar para manter os nossos direitos. Esta é a conclusão que eu cheguei, que infelizmente não precisaria ser desse jeito, né? Porque as mulheres, elas são as mais atingidas, né, pelo racismo em todas as instâncias. As mulheres negras, especificamente, têm uma história de luta e de dores, né, mas também avançaram socialmente falando, intelectualmente, profissionalmente, em várias instâncias, mas por mais que tenhamos evoluído, tenhamos atingido metas e alcançado espaço, saído da invisibilidade, tendo mais proteção contra as agressões, né, da violência doméstica, nós estamos lutando muito ainda. E o adoecimento, né, acho que a jornada, a tripla jornada da mulher, ainda a falta de ser reconhecida, de ter ainda espaço, mesmo, né, que seja dentro dos movimentos ou fora deles, eu acho que este lugar do cuidado é um lugar onde nós nos fortalecemos e nos curamos juntas, né? Eu acho que a Ayurveda também tem contribuído para que eu entenda um pouco melhor este meu lugar do feminino, onde eu também possa me curar de forma mais profunda das minhas dores, e é isso que eu gostaria de levar. Eu acho que é este lugar do Brasil, né, que eu gostaria de ter enquanto democrático, seria este lugar onde nós tenhamos um lugar de cuidados, e eu estou lutando para que este lugar aconteça. Vou lutar até quando eu conquistar este espaço e as pessoas tomarem consciência que precisam realmente olhar para dentro e curar-se, né? Curar das suas feridas do racismo. E não há como falar em democracia sem falar na união dos povos originários e do povo preto. Então hoje eu vou convidar aqui o Bruno Chavante, que é um parceiro nosso, que também fomenta uma construção, junto com a UNEAFRO Brasil, de ingresso dos jovens indígenas dentro das universidades. Ele vai poder contar um pouco mais pra gente e também frisar sobre a questão do marco temporal, que está sendo amplamente discutida e que precisa de atenção de todos e todos nós. Como eu disse, a partir da Constituição de 88, teve várias conquistas, né? Teve várias conquistas dentro dos nossos direitos, inclusive nós indígenas, né? Nós tivemos ser reconhecido como cidadão, né? E a gente começou a participar nesse processo, né? Mas mesmo que é uma conquista, né? Está sendo ameaçado, né? Está sendo ameaçado porque eles criaram um marco temporal, né? Eles dizem que antes da Constituição de 88, todos os territórios ocupados pelos indígenas, né, não era reconhecido, né? E a partir da Constituição de 88, todas as terras, todos os territórios indígenas que foram demarcados, né, a partir de 88, né,
que foram demarcados, significa que está dentro da lei, né? Que eles falam, né? Dentro da lei, mas antes, né? Antes não tem que ser reconhecido e ainda mais tem que ser revisado tudo, né? Revisado tudo, se existe mesmo, se a própria FUNAI reconheceu, se teve alguma falha. Então, tudo isso está sendo ameaçado. Aquelas terras que foram demarcadas, né, vão ser revisados, né? Vão ser revisados se realmente, se aquela população ocupava antes de 88. Se eles não ocupavam antes de 88, vão ser expulsos dessa terra. Vão ser expulsos dessa terra. Então, tudo isso é uma ameaça muito grande para nós. É uma ameaça muito grande para nós. Para a demarcação de terras não foi tão fácil, né? Muitas nossas lideranças morreram na batalha, nossos guerreiros tiveram que lutar em Brasília, né? Aquelas polícias, né? Dentro das manifestações, alguns morreram. Mesmo assim, e a gente vai continuar lutando, sendo que é nosso direito, porque eles não conseguem falar assim que a gente culpava antes de vocês. A gente culpava antes de vocês. Vocês que chegaram. E aquelas outras populações que já estão dentro dos seus territórios, estão lá. O que a gente ocupa dentro do nosso território, porque é ali que nós enterramos nossos ancestrais. É ali que nós enterramos. A gente sabe como que é a história. Não precisa estudar. Se a gente quiser ocupar todo o Brasil, a gente ocuparia, porque é o nosso Brasil. Nós andamos em todos os territórios do Brasil. Então, tudo isso é uma ameaça para nós, entendeu? É uma ameaça. Imagina aqueles territórios que nunca foram demarcados, E a partir da Constituição de 88, foi determinado, dentro de 25 anos, poderia ser demarcados terras indígenas, né? Mas nem chegou a esse 25%, entendeu? Não chegou, só foi demarcado 10% só. Então, tudo isso é uma ameaça muito grande. E o PL 490 é mais um retrocesso para nós. Por quê? Vai atingir também o território, né, que a gente está ocupando. Vai atingir o território mais ainda, e ainda mais essa revisão do território, né, vai afetar tudo, né? Vai afetar tudo. Imagina uma população ocupando aquele território, e aí o fazendeiro vai chegar e vai dar o dinheiro. Não, o meu bisavô ocupava aqui. Quem vai ganhar nisso? Quem vai ter mais vantagens nisso? É o dinheiro, né? É o Estado que tem direito. Então, tudo isso, para nós, é uma ameaça muito grande. Por isso, a gente sempre fala que é um genocídio para nós. Então, tudo isso é uma ameaça muito grande. Mas a gente não vai desistir, não. A gente vai continuar lutando. Não é de hoje que a gente luta. Então, nesse momento, o que a gente está vendo é uma coisa assim que parece que está voltando para trás, né? Parece que está voltando para trás, mas a resistência da nossa população vai continuar, né? Vai continuar, né? Esse retrocesso, né, mostra que existe muito mais ainda para ser trabalhado dentro da nossa participação juntamente com a população, né? Então, é assim, ó, nós tivemos, a partir do momento quando começou isso, nós tivemos uma participação muito importante nessa questão, né? Onde tivemos um deputado, né? Um deputado que foi eleito, o primeiro indígena que foi eleito, o nome dele é deputado Mário Juruna, né? Que já faleceu. Na participação dele teve muitas conquistas, algumas leis, a própria FUNAI, tudo isso trouxe para nós, né? E essa continuidade, nós temos uma deputada federal, a Joênia Wapichana, né? A primeira mulher deputada indígena do Brasil, né? E agora eu convido a Rosa para contar um pouco sobre os conflitos que se dá no campo da democracia e da luta quilombola, e como essa vivência quilombola no Brasil, ela sempre foi rodeada por violências e invisibilizações. Também ela vai trazer um pouco sobre as parcerias que construímos
com a UNEAFRO e a sua comunidade para que jovens quilombolas pudessem adentrar a universidade? A democracia que chegou no Quilombo, em questão do governo, que é a Forças Armadas do governo brasileiro, foi muita tortura, né? Muita tortura, desde dos mais velhos, que é torturado. Quando os militares da Marinha de Guerra do Brasil chegou na nossa comunidade, invadindo a nossa comunidade para poder fazer a vila militar, teve mais de 150 famílias que foi expulso, né? Foi expulso do território e torturado. Teve algumas famílias que foi assassinado e assim é difícil, sabe? As nossas casas sendo queimadas, derrubada, casa de farinha, terreiro, e as nossas plantios destruídos completamente. Hoje a gente tem assim o nosso povo preto um apoiando o outro, né? Um apoiando o outro. Imagine, já é difícil para nós. Imagina antigamente que não existia celular, não existia uma lei defendendo as nossas comunidades, defendendo as nossas vidas, para poder ter essa lei. Foi muito sangue derramado do nosso povo que conseguiu, né, esses espaços, e sempre a gente perdendo um de nós. Mas imagina antigamente que não tinha nada disso, né? E nossos velhinhos aí foi tombado aí na luta. E hoje a gente está aqui, agradece a Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente acredita e a luta dos mais velhos. Aqui a gente tem uma situação muito delicada em questão da falta de políticas públicas. A gente tem assim uma tortura psicológica, né, pelo a Forças Armadas do governo brasileiro, que é a Marinha de Guerra do Brasil. Uma negociação muito pesada assim em questão das nossas vidas, porque não tem como a gente negociar, retirar toda a água do território, né, que como vão passar um muro cercando toda a área de água. Se a gente quer uma via de acesso à comunidade para poder a SAMU entrar, para poder dar socorro, a gente tem de aceitar os militares passar um muro, que vai ser um muro lavado de sangue, o nosso corpo, nossos filhos, porque a gente não vai ficar sem usar água. Então, assim, a gente lutou muito, né? A gente já perdeu muitas pessoas, né? Então, assim, a gente pede a cada um da lei que venha cumprir ao seu dever em questão do uso compartilhado da água do Rio dos Macacos, a via de acesso à comunidade. Em 2020 foi muito difícil para nós, em 2021 foi mais ainda, né? A gente está no meio do Covid-19, a gente não tem políticas públicas nenhuma dentro do território, nenhuma. E não é falta de a comunidade não ter um contato com a secretaria do governo do estado, lá o governo federal também, né? A gente já teve mesa de reunião, audiência, a gente comprovou que a gente está desprezado, né? E a gente só não se sente tanto desprezado porque a gente tem as parcerias aí do nosso povo preto. E se não fosse isso, esse fortalecimento nas comunidades, a gente, cada vez mais, a gente está perdendo espaço, como a gente perdeu, que a nossa área era 900 hectares de terra, resumiu para 301, de 301 só saiu a demarcação de 104 hectares. Então, foi uma demarcação lavada de sangue, né? E eu sei o que é perder um vizinho, um irmão todo cortado dentro da comunidade, e a gente não pode dizer quem foi a pessoa que fez isso, quem tem que dizer é a justiça.
cada um avanço que a gente dá, a gente perde um de nós, mas não adianta assassinar um que levanta 1000. A gente só vence se cada vez mais a gente se unir, né? E a união faz a força, né? E a gente está aqui hoje, agradece a luta dos mais velhos, Deus em primeiro lugar e tudo aquilo que a gente acredita, e a união, porque a união faz a força, e cada vez mais a gente dá as mãos a um outro e fortalecer as comunidades. Que eu vou dar um exemplo, a gente hoje a gente tem a internet dentro da comunidade pela primeira vez em 2021 através da ENIAFO. Se não fosse, a gente não conseguia a internet da comunidade. A gente já tentou de todas as maneiras, né? Hoje a gente tem os nossos filhos estudando, né? Tem alguns jovens nas faculdades que, pela primeira vez, em 2019 para 2021, a gente conseguiu 5 jovens na faculdade, e isso vai ficar para a história do nosso povo, porque é difícil, são jovens de mãe que é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, sabe? E não foi fácil para eles, não é fácil para ninguém. E com muita luta a gente conseguiu, através da UNAF, essa internet dentro da comunidade, e os jovens estão estudando. E isso fortalece cada vez mais a gente, né? Então, esse tipo de trabalho, não só esse, como outros, que essa organização faz aqui dentro, e é os pretos ajudando os pretos. Eu quero agradecer demais, dizer que estamos chegando ao fim, mas obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final, que ouviu, que trocou, que absorveu. Agradecer de novo a esse espaço, a essa construção coletiva, né, que nos dá horizonte, que nos faz enxergar outras perspectivas e construções possíveis para o Brasil. Quero também deixar aqui o nosso recado coletivo de que com racismo não há democracia. Agradecer também a todas as pessoas que estão na luta, que estão aí construindo um futuro melhor e sonhando com possibilidades outras, principalmente para a nossa juventude negra e indígena, né, para o nosso povo como um todo. E dizer que espero que a gente se encontre novamente e a gente tá sempre por aqui, construindo, lutando e na rua, na luta. Obrigada.